Seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Sheila Ribeiro, sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária e, em nome do Unisalesiano, agradeço a participação da doutora Karina Camachi, dou as boas-vindas e passo a palavra à palestrante. Muito obrigada, Sheila. Meu nome é Karina Camachi Kobashigawa, eu sou formada em Medicina Veterinária pela Unesp de Jabuticabal, onde também fiz mestrado e doutorado na área de cirurgia veterinária, com ênfase em oftalmologia. Prestei também a prova do diplomado do Colégio Brasileiro dos Oftalmologistas Veterinários, onde sou membro e também diplomada. Também tenho o título de especialista em oftalmologia veterinária pelo CRMV e estou aqui hoje para falar um pouco sobre reparação corneal com vocês. Bom, então, quando eu escolhi esse tema de reparação corneal, eu escolhi um tema que poderia ser utilizado tanto por clínicos veterinários generalistas, como também dar um pouco uma aprofundada para quem já gosta de oftalmo ou já trabalha na área, tá? Então, só para começar a falar o que é uma superfície ocular, tá? Então, para falar um pouco de córnea, falar o que acontece ali por fora. A superfície ocular, então, ela é composta pela córnea, pelo limbo, que é a transição entre a córnea e a esclera, a conjuntiva bulbar e a conjuntiva palpebral. E toda essa superfície, ela tem a fisiologia dela, ela tem toda a sua composição e a forma de organização. Então, todas as células dessa superfície, assim como o corpo inteiro, também sofre renovação celular e a manutenção dessas células. Então, no caso da córnea, o contingente celular ele é reposto pelas células presentes no limbo, que é essa comunicação aqui entre a córnea e a esclera, uma regiãozinha mais pigmentada. Ali a gente tem células progenitoras, que são responsáveis pela replicação de células transparentes, permitindo a transparência da córnea. No caso da conjuntiva, a repressão do contingente celular, ela acontece principalmente pelo fórnice, que produz as células e vai mandando ali para a superfície e com isso a gente tem uma renovação desse contingente celular, assim como em qualquer outro lugar do corpo, assim como pele, assim como cabelos. Bom, falando um pouquinho de córnea, tá? Então, essa imagem do meio, para vocês terem ideia do que eu tô falando, eu tô falando daquela partezinha bem da frente do olho, tá? A córnea, então, aqui na nossa primeira figura, ela tem algumas camadas, então, a primeira delas, bom, primeira, dependendo da referência bibliográfica que você tem, pode ser o filme lacrimal, a segunda é o epitélio, a mais grossa ali embaixo é o estroma corneal, e embaixo a gente tem uma membraninha fininha, que é a membrana de Descemet, e a mais interna, que é o endotélio corneal. E tudo isso é muito bem organizado e orquestrado para que se tenha transparência dessa estrutura. Então, a transparência acontece por conta de ausência de vasos. Então, a córnea não é uma estrutura que é vascularizada. Se fosse vascularizada, a gente veria vasos ali, a gente teria opacidade, talvez até dificuldade visual. Não temos também células. As células também causariam opacidade na superfície dos olhos e nem a presença de pigmentos. A superfície deve ser lisa, o que é muito auxiliado pelo filme lacrimal em permitir essa superfície lisa e com isso a refração adequada da luz e uma disposição regular das fibras, assim como essa última figura aqui, nós temos várias fibras colágenas organizadamente dispostas. Então, esses pontinhos que estão bonitinhos aqui mais à esquerda no meio do slide, é como a gente espera que essas fibras estejam organizadas, de uma forma bem isométrica, e com isso permitindo a passagem da luz de uma forma mais tranquila, sem ter barreiras e com isso opacidades. E aqui do lado um exemplo de, por exemplo, depois de um machucado, você tem uma cicatriz e a organização não fica tão legal, com isso ajudando a ter mais opacidade. Esqueci de um detalhe aqui, que é a desidratação. Então, a superfície, a córnea, ela é relativamente desidratada. Então, a gente tem algumas bombas ali na membrana, no endotélio, que vão puxar água e deixar essa estrutura no estágio relativamente desidratado. E quando acontece de entrar muita água, aí a gente tem aquela figurinha do canto de novo, essa do canto direito, em que você tem uma desorganização dessas fibras e você acaba tendo opacidade. Mas falando um pouco mais desse epitélio corneal, então dessa superfície ali da córnea em cima. Epitélio não, vamos falar primeiro da córnea. Corta, volta.
Falando então do epitélio, o que geralmente acontece no epitélio da córnea? Como ele é constantemente produzido, assim como outras células, a gente tem algumas teorias que são muito bem aceitas, tá? E o que acontece ali no epitélio é a teoria XYZ, e que X, Y e Z são movimentos diferentes das células sobre o tecido. Então, o que acontece aqui? Ali no cantinho, bem na beiradinha, ali entre a córnea e a esclera, a gente tem o limbo, e o limbo é onde estão ali protegidas e presentes as células progenitoras. Elas vão proliferar, elas vão multiplicar e enviar células amplificadoras transitórias que vão migrar pela camada basal, e a partir dessa camada basal também vão proliferar e com isso aumentar ali, subir, né, no caso da diferenciação celular. E por último, células mais velhas vão acabar se perdendo, se descamando. Então, assim como em qualquer outro lugar do corpo, a gente tem a descamação da superfície do olho também. Bom, o epitélio corneal, então, para passar por tudo isso, para que aconteça todo esse processo e a gente não, de repente, tenha um machucado sem precisar ter, existem muitas comunicações entre as células e as camadas e também, é claro, muitas citocinas, modulações neuronais, transduções intercinais. Então, a gente tem muita comunicação entre essas estruturas entre si e também com o meio. Então, nós temos vários detalhezinhos entre as células que as unem e fazem com que elas trabalhem de forma conjunta. E aí eu trago aqui um exemplo que é, por exemplo, quando a gente tem uma deficiência nos hemidesmossomos. Os hemidesmossomos são estruturas que unem o epitélio ao estroma corneal. Então, no caso aqui da nossa figura esquerda, eu estou mostrando uma úlcera que está bem esquisita, mas quando a gente passa um cotonete ali por cima, a gente vê que ela está solta. Então, essa é a famosa úlcera do boxer. Aliás, eu tenho um vídeo aqui do lado do boxer, tá? Em que você tem uma úlcera que ela até cresce ali o epitélio, ela até tenta cicatrizar, só que não é uma cicatrização estável. Então, é uma cicatrização em que aquelas células não conseguem aderir na superfície e a gente tem úlceras recorrentes. Então, ficou meio torto, mas tudo bem, dá para ver. Então, esse é um boxer e que dá para a gente ver ali que ao passar um cotonete, é uma passadinha bem discreta, de leve, você vê que o epitélio vai abrindo. Tá? Então, esse epitélio ele não consegue ter adesão ao estroma corneal. Então, é uma úlcera que o epitélio cresce, o animal fica com conforto, até que passa bem, mas depois de um certo tempo, dependendo do jeito que pisca, ou um tempo um pouco mais seco, você tem um pouco mais de atrito na superfície do olho, levantando de novo esse epitélio que não está bem aderido ao restante das camadas, tá? Então, aqui só para demonstrar a importância dessa intercomunicação, de toda essa junção de coisas. E falando um pouco do limbo, o limbo é a transição, ele que é o responsável pela reposição do contingente celular da córnea. Então, ele é responsável pela reposição do contingente de células transparentes. O limbo, ele tem uma alta taxa metabólica, então ele já é uma regiãozinha mais escurecida. Acredita-se que essa região enegrecida seja por conta de melanina, que é uma forma de proteger essa região de raios solares. Tem mais celularidade também, então mastócitos, osteócitos, células inflamatórias, enfim, ali já um pouquinho mais rico em estruturas e células para a manutenção desse contingente celular, que é muito importante. Então, por exemplo, aqui dá para a gente ter ideia dessa teoria XYZ, em que nesse caso a gente teve uma úlcera bem chatinha para cicatrizar e junto com as células progenitoras acabaram migrando algumas células pigmentadas também, ó, alguns melanócitos, tá? Então, você consegue ter ideia do que seria essa XYZ, essa teoria, tá? Então, isso é mais ou menos o normal do que acontece, né, na superfície do olho. Então, ali a gente vai ter repressão de contingente celular, células vão ser descamadas e são continuamente produzidas. Isso é o que geralmente acontece, tá? Então, inclusive, o corpo, ele tem que estar ali pronto para quando a gente tem um machucado.
E é um equilíbrio delicado, toda essa reposição de contingente, de você tá trocando células, eu tô jogando fora uma célula que tá boa ou não, tá? Então a gente tem ali na superfície do olho proteinases e antiproteinases que tem que estar em equilíbrio. E isso tudo é muito importante de saber que nós temos ali na superfície dos olhos enzimas responsáveis pela identificação de células velhas e defeituosas para retirar elas dali, para que a renovação venha acontecer. Então, é descrito que em aproximadamente 2 semanas a gente já tem o epitélio inteiro já trocado, reposto. E a gente tem uma interação muito delicada nesse nicho, em toda essa região. É que quando a gente fala de limbo, é um pouquinho mais delicado de você ter ali células progenitoras que elas vão responder a tudo que acontece. Elas respondem, então, à interação junto onde ela está com a matriz extracelular. Se você tem ali naquela matriz mais de um componente ou de outro componente, essas células vão responder de formas diferentes. As células estão ali acolchoadas por outras células que também ajudam no metabolismo delas. Então, essa interação de células, essa comunicação, tudo isso é muito delicado, é tudo muito intrínseco, é muito. Eu adoro a palavra delicada para isso, porque qualquer coisa que altera vai alterar a sinalização dessas células e com isso alterar o que vai vir a acontecer. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de uma autorrenovação dessa célula, a gente pode ter a diferenciação delas em qualquer outro tipo celular, né? No caso dos olhos, a gente está falando de ceratócitos. A gente também pode ter uma comunicação que faz com que essa célula entre em apoptose, ou seja, morte celular. Enfim, tudo que vai acontecendo com essa célula é uma comunicação e ela vai entendendo isso e ela vai respondendo a esses estímulos. Então, deixa eu falar um pouquinho do machucado, tá? Então, aqui eu tenho um casinho corado e outro não corado, de uma úlcera superficial, tá? Quando a gente tem uma úlcera superficial, que geralmente acontece naquela camadinha ali de cima, é que a gente perde aquele contingente celular, tá? Então, a gente tem uma lesão perdendo a membrana basal daquela camadinha. Quando perde a membrana basal, aquela região já começa a se conversar e começa a produzir fibronectina. Tá? Esse é um material que ele vai agir como uma ponte. Então, ele vai ser depositado ali naquela região de lesão e ele vai permitir a migração e a adesão das células, tá? Então, de primeira instância, o que acontece numa reparação de uma córnea, de um machucadinho superficial, é a formação de fibronectina e as células ao redor do epitélio, elas vão migrar ali por cima dessa ponte para já tapar esse buraco, tá? Então, machucados comuns, que a gente tem uma abrasãozinha, dá uma raspadinha errada, a gente pode ali ter uma lesão, uma úlcera, mas que a lesãozinha é tão pequena e as células ao redor já dão conta de fechar que a gente nem precisa de muito tempo para essa recuperação, tá? E aí, depois de tudo isso fechadinho, a membrana basal ela é restabelecida e tudo vai se restabelecendo, tá? Então, aqui outro exemplo, tá, de uma coloração. Essa úlcera está um pouquinho mais profunda, tá? Mas só para vocês terem ideia de como a gente faz esse diagnóstico. Então, a gente vê a lesão, às vezes é nítido que tem ali faltando um pedaço, mas a gente utiliza para o diagnóstico o teste de tingimento pela fluoresceína sódica e que ele é evidenciado pela luz com filtro azul cobalto, né? Que às vezes é um machucadinho tão pequenininho que a gente não consegue ver e a gente precisa de algum auxílio para realmente falar, nossa, tá ali, né? Para evidenciar esse corante aderindo ali naquela superfície. E falando um pouquinho mais até sobre essa questão da migração das células, tá? Isso é um processo que ele não é estático. Então, a célula não vai sair correndo, parar e ficar e ok. Não, isso é um processo que ele vai acontecendo, ele é bem dinâmico. Então, quando eu tenho um machucado, né, nessas células na superfície, eu vou ter a produção de fibronectina e aí com isso eu vou começar a ter essas células ao redor se aderindo e eu tenho a ação de enzimas proteolíticas que vão soltar elas para que elas consigam caminhar e aí com isso elas vão se soltando e se fixando novamente, tá? Então esse é um processo não estático porque as células elas têm que migrar de alguma forma, elas têm que chegar ali para conseguir fechar essa lesão.
E aí, só como título de curiosidade, né, tem um trabalho muito interessante em que foi realizada a inibição dessas enzimas proteolíticas, aqui em específico o ativador de plasminogênio tipo uroquinase, e ao fazer isso, eles tiveram uma diminuição muito chamativa na motilidade e contração celular. Tá? Então, quando a gente inibe essas enzimas, é como se as células ficassem um pouquinho mais presas ali e diminuísse essa motilidade. Mas, por outro lado, quando a gente tem muito dessas enzimas ativas, a gente pode começar a ter um come-come um pouco maior. São enzimas que comem, né? Então, a gente pode começar a ter a degradação da matriz extracelular. Bom, eu acho interessante a gente falar sobre essa migração celular e colocar onde que eu tô vendo isso, porque quando a gente tem um machucado em qualquer lugar da pele, ou enfim, qualquer outro lugar, a gente coloca um band-aid, deixa ele quieto, para de mexer, tenta parar de, sei lá, por exemplo, usar o sapato que tinha feito esse machucado, mas quando a gente está falando de olhos, é um pouquinho mais chato, porque na superfície do olho eu continuo tendo movimentação, eu continuo tendo tudo acontecendo, tá? E como aqui nossa grande casuística de oftalmo são os braxcefálicos, eles têm os olhos muito expostos. E essa superexposição dos olhos, ela me ajuda a ter mais atrito, a ter mais desafios para a migração dessas células. Fora isso que o olho é acostumado a piscar. Então, todo esse piscar também, se eu tenho uma célula querendo migrar ali, está piscando e está passando. Então, por isso que às vezes a gente recomenda fazer um flap de terceira pálpebra, um recobrimento, para poder proteger essa lesão e facilitar todo esse movimento de migração celular. Fora isso, a gente tem prurido também, né? Vira e mexe tem aquele cachorrinho que esfrega a cara por tudo. A gente pode ter um aumento dessa lesão, ou até, enfim, né? Mas a primeira foto ali de cima, então, para vocês terem ideia do que é um desconforto, quando a gente tem um machucado, ele dói, o olho até pisca um pouco mais, você vai ter mais atrito em cima daquela lesão. E aqui embaixo para mostrar um pouco mais de desafios, tá? Então, esse é um olho que não foi forçado para abrir. Ele fica desse jeito, então já é muita exposição. O cantinho do olho desse Shih Tzu, ele também tem muitos pelos, e isso também dificulta o espalhamento de lágrima, aumenta o atrito na superfície dos olhos. Então, eu tenho aí vários desafios para uma cicatrização tranquila, porque é um olho que é bastante exposto e eu tenho aí vários desafios. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo, então, falando um pouquinho de enzimas proteolíticas, tá? Às vezes a gente pode ter aquelas enzimas agindo demais. E aí a gente tem essas úlceras um pouquinho mais melequentas, vou falar um pouquinho agora. Bom, quando a gente tem esse tipo de úlcera, a gente já lança mão de inibidores de metaloproteinases. Então, quando eu estava falando de proteínas que estão ali presentes normalmente na superfície dos olhos, elas ajudam, claro, na reparação do tecido, mas quando eu tenho um machucado, às vezes elas podem sair do que deveriam fazer. Às vezes elas podem querer começar a agir demais. Então, assim como aquela foto anterior, se eu tenho uma enzima degradando muita coisa, eu tenho esse aspecto de derretimento, porque essas proteinases estão ali comendo e digerindo aquela superfície do olho e às vezes a gente tem machucados que chegam a piorar em questão de horas, tá? Então, a gente lança mão também de inibidores de metaloproteinases ou dos seus precursores. Então, aqui um exemplo, eu tenho uma úlcera que ela tá derretendo, você vê que ela tá esfacelando, eu tenho muita ação dessas proteinases, tá? Eu falo metaloproteinases porque elas são a principal classe que a gente considera. Mas aí quando a gente entra com inibidores de metaloproteinases, às vezes a gente tem resultados super interessantes. Então, esse cachorrinho, por exemplo, ele me veio dessa forma, o tutor não quis pensar em cirurgia, nós insistimos em muitos tratamentos, e a gente conseguiu até chegar a uma cicatrização razoável para o tamanho do problema. Então, é uma coisa que às vezes a gente, às vezes não, é interessante de se lançar mão, tá? Bom, deixa eu puxar um pouquinho então para essas proteinases. Essas proteinases, elas podem ser endógenas, então presentes no tecido, então elas podem ser produzidas por leucócitos, elas geralmente já estão presentes também na lágrima, porque num quadro normal, elas estão ali e estão fazendo o seu serviço de limpeza do que está errado e do que está velho e do que está ruim, né? Então,
a gente vai ter uma quantidade normal ali de proteinases, mas elas também podem ser mais produzidas por leucócitos, células epiteliais, às vezes até células do estroma da córnea, tá? Mas a gente também tem fontes exógenas, então aqui a gente grita muito para Pseudomonas, tá? Que é um micro-organismo que produz proteinase. Também falamos de alguns fungos, como o Aspergillus e o Fusarium, e essas proteinases exógenas, elas aumentam muito mais a produção da endógena também. Então, por isso que é muito perigoso. Você ter uma úlcera que tem uma contaminação, e aí isso daí vai levando a uma reação em cascata que você tem realmente o derretimento, tá, desse estroma da córnea. Então, é a úlcera que a gente chama de melting. E aí a gente lança a mão, tá? Então, aproveitando para falar um pouquinho de tratamentos que a gente utiliza, a gente lança a mão de inibidores de metaloproteinase para evitar com que isso daí fuja do nosso controle. E alguns autores, né, no caso Brooks e Olivier, eles falam sobre o EDTA a 0,05% até a concentração de 0,2%. Dependendo do centro de referência, eles utilizam também a concentração de 0,35%. E o EDTA, assim como na coleta de sangue, ele atua como um quelante de cálcio. E no caso das metaloproteinases, eles interferem na estabilidade dessas enzimas, interferindo também na membrana celular dos polimorfonucleares que iriam liberar mais dessas enzimas. Tetraciclinas, que é um grupo de antibióticos, elas se ligam ao cálcio e ao zinco, que também são fatores importantes para a ativação dessas metaloproteinases. E é interessantíssimo falar de doxiciclina, né? A gente sempre fala, nossa, úlcera e tal, e até é corriqueiro entrar com doxiciclina, e ela é muito legal porque ela inibe a síntese, né, dessas metaloproteinases. Outra medicação muito utilizada, né, mas aqui agora no caso seria mais em humanos, é a N-acetilcisteína, na concentração de 10%. A frequência dessas medicações é sempre muito alta, porque como são proteases, são enzimas que estão presentes ali na superfície, a gente precisa de uma frequência alta para combater o que está lá. E a gente só consegue uma concentração boa de medicações na superfície do olho com a frequência. Então é coisa de 1 em 1 hora, 2 em 2, enfim. N-acetilcisteína pode ser utilizada de 1 a 4 horas, tá? E outra coisa que também é muito falado é o soro, tá? Aqui no caso está escrito o soro autólogo, porque a gente tenta evitar a contaminação cruzada. Então, vai que eu pego o sangue de um cachorrinho que tinha alguma outra doença e eu vou usar isso como colírio para o meu cachorro. No caso de humanos, eles consideram muito o soro autólogo, já que existem mais doenças, né, que podem, enfim, né, ser trocadas aí. E uma proteína muito linda é a macroglobulina, em que ela vai inibir metaloproteinases de uma forma muito bonita. E aí, considerando também as proteinases exógenas, no Congresso Brasileiro dos Oftalmologistas Veterinários desse ano, foi estabelecido um protocolo de úlcera simples. Então, quando a gente tem uma úlcera simples ali, uma superficial, nós temos como protocolo, sim, entrar com antibióticos. E aí a gente tem as indicações de tobramecina, ciprofloxacina ou cloranfenicol. Isso para tentar evitar uma contaminação bacteriana de uma úlcera, tá? Então, faz parte de um protocolo de evitar com que isso venha a piorar. E uma frequência mínima de pelo menos 4 vezes ao dia. É isso para mais, tá bom? E aí, falando de úlceras complexas, então, quando a gente tem aquela contaminação, a gente já tem aquela cara de melting, aí a gente pega um pouco mais pesado em antibióticos de outras gerações ou até mesmo antibiótico oral. Claro que é sempre interessante, é que nem sempre faz parte da nossa rotina, né? Não é possível, mas é sempre interessante também a cultura e o antibiograma, para a gente ter ideia de com que bactéria a gente está lidando e como que a gente vai combater esses micro-organismos, tá? E isso é um equilíbrio muito delicado de inibição de proteases ou ação dessas proteases. Então, assim, se você for considerar só o que cada um faz, o que quem ganha, como seria, se você tem os inibidores de metaloproteinases muito mais ativos do que essas enzimas, geralmente a gente vai ter fibroses. Então, a gente vai ter um tecido que reagiu bastante para cicatrizar aquilo e com isso você acaba tendo mais cicatrizes. Então, como a foto ali em cima, é uma bela de uma cicatriz, tá?
E no caso de ter proteases muito ativas, sem a sua inibição, a gente começa a ter destruição. A gente começa a ter esse colágeno, a gente começa a ter aquele tecido sendo digerido por essas enzimas. Então, assim como a foto aqui embaixo, a gente tem um estroma já bem melting, bem em derretimento, tá? Que é a protease em muita ação. Bom, às vezes a gente tem aí um pouco de embate essa briga na hora de ter uma cicatrização, em que a gente pode ter até a formação de um anel fibroso. Então, aqui no caso da foto do olho esquerdo, a gente vê ali ao redor de uma lesãozinha central, um anel bem branco. Isso já tem uma fibrose ali. E essa fibrose, quando a cicatrização não foi completa, ela age como uma barreira, um desafio para a migração dessas células e, com isso, a cicatrização. Dá para entender um pouquinho do que acontece na foto da direita, em que dá para ver, é muito evidente ali um anel fibroso, mais esbranquiçado ao redor da lesão, e eu tenho vasos vindo. Esses vasos, eles estão vindo na tentativa de cicatrizar, de ajudar na reparação desse tecido, e eles não conseguem chegar na lesão, porque eles param nesse anel fibroso que está funcionando como um desafio, uma barreira para a cicatrização. Bom, quando a gente tem dificuldade de cicatrização, é que assim, machucado, a definição de machucado é machucado, tá? Mas quando a gente tem a definição de úlcera, é um machucado de difícil cicatrização, tá? Então aí que geralmente é o que vem pra gente, oftalmologista, pra gente remexer no tratamento, rever e ver o que tá acontecendo que realmente eu tenho uma úlcera, tá? E aí, quando a gente tem uma úlcera, uma lesão de córnea mais crônica, a gente vai ter mais inflamação. E nessa inflamação, a gente tem a liberação de citocinas pró-angiogênicas e angiogênicas que vão puxar vasos. Então, puxando vasos, ela tenta puxar ali, vamos gente, vamos ajudar para cicatrizar esse machucado e sanar essa inflamação. Com isso vem vasos, então, a vascularização do estroma, que vai ter a liberação de fator de crescimento derivado de plaquetas e fator de crescimento transformador beta. Aí a gente chama de uma resposta fibrovascular, que a gente vai ter tecido de granulação. Então, assim como essa foto aqui do lado, tenho muita vascularização ao redor e esse tecido róseo, que a gente já considera um tecido de granulação. E como eu tenho muita reação, muita coisa, eu acabo tendo mais cicatrizes também. E só para dar uma comentadinha rápida, né, falar que a respeito de cirurgias, tá? Então, dependendo do tipo de machucado que a gente tem uma indicação cirúrgica ou outra, tá? E considerando macrocirurgias, a gente considera o flap de terceira pálpebra muito legal, mas é apenas uma proteção mecânica. Então, aquele piscar, aquele mexer, aquele vento, aquele contato com o ambiente, a gente vai sanar isso daí com um tampão. Eu chamo de tampão, que é mais fácil dos proprietários entenderem, que é uma proteção mecânica da superfície, permitindo migração celular, permitindo conforto para esse paciente. Dependendo do machucado, se eu tenho aí um melting, por exemplo, aí eu já fico com mais receio de só proteger isso daí de forma mecânica. Aí a gente já opta por recobrimentos com suprimento sanguíneo. Então, aqui no caso, é a foto do meio, eu tenho um recobrimento em 360 graus, em que a gente puxa a conjuntiva na superfície daquele olho, trazendo suprimento sanguíneo para ajudar nessa cicatrização. Tá? Vou falar um pouquinho agora sobre cirurgias micro, mas eu acho interessante comentar isso, porque, por exemplo, essa filhotinha, ela tinha essa úlcera que já estava umas 3 semanas em tratamento e ela não melhorava e só piorava. Então dá para ver que eu tenho muita reação aí, eu tenho muitos vasos, eu tenho opacidade, e ali ao redor eu já tenho o início da formação de anel fibroso, eu já tenho aí a minha barreira, meu desafio para a cicatrização. Então é complicado um paciente jovem também a gente ficar esperando que o organismo faça parte dele e a gente vê que ele só está aceitando aquele machucado. Então a gente acabou entrando em cirurgia e eu retirei aquela região de fibrose e aproveitei e coloquei um pouco da própria córnea ali na superfície desse olho. E aqui eu tenho o resultado final, isso daqui deve ter sido um mesinho mais ou menos depois. Algumas das vezes a gente tem que indicar a cirurgia, a microcirurgia, para conseguir resolver um problema, tá? Então isso realmente é uma úlcera, que tem uma dificuldade na cicatrização. Bom, só para dar uma finalizada agora, falar um pouquinho sobre limbo. Eu acho interessante falar sobre o limbo, já que ele é o grande responsável pela reposição dessas células transparentes. Então, quando a gente tem um probleminha ali, a gente pode acabar tendo um problemão.
Então, na atividade limbal, ali naquela estrutura, a gente tem muita atividade, a gente tem muita coisa que vem acontecendo e a gente tem também um microambiente muito equilibrado, muito integrado. E quando a gente começa a ter algumas alterações estruturais, inflamações crônicas, coisas assim, a gente pode começar a mudar o que acontece ali. E a gente pode até acabar tendo uma deficiência limbal, que seria uma perda dessas células progenitoras. No caso de humanos, eles separam como abrupta e gradual. Então, abrupta é caiu um ácido no olho, caiu uma coisa horrorosa no olho, e aí com isso você tem ali uma lesão nesse limbo e com isso uma deficiência dessas células progenitoras, mas você pode também ter a deficiência gradual, em que você tem uma inflamação crônica que está sempre ali acontecendo, inflamação herpética, e com isso você muda aquele microambiente, você muda a sinalização daquelas células, você pode acabar perdendo essa característica de célula progenitora. Tá? Então, já em veterinária, alguns atores falam muito sobre traumas químicos, né? Já que, assim, é corriqueiro. Eu cheguei a atender uma gatinha que ela pequenininha, a irmãzinha dela colocou patê no olho dela e ela desenvolveu um quadro muito semelhante à deficiência limbal que foi muito difícil de cicatrizar. Tá? Esse artigo do Sanches e Daniels é um dos meus favoritos, tá? E ele discute muito a respeito da deficiência limbal e ele fala muito sobre afecções imunomediadas também ou irritações crônicas, que seriam, por exemplo, o KCS, que a gente já conhece como uma afecção imunomediada, em que a gente vai ter diminuição da produção de lágrima, com aumento do atrito na superfície do olho e com isso uma alteração no microambiente dessas células. Temos também algumas, eles citam, né, algumas possibilidades de associação com ceratite pigmentar e panos, mas existem relatos também do desenvolvimento da síndrome da deficiência limbal em animais com ceratite herpética. Então, só para exemplificar, eu tenho a foto desse olho aqui em cima, tá? Em que você já não vê a delimitação entre a córnea e a esclera, que é onde deveria ficar o limbo. Ali já está um pouco mais opaco. Dá para ver muita reação na córnea, já ali com uma lesão, um pouquinho de fluoresceína aderida e alguns pontinhos de tecido de granulação. Então você vê que aquele olho tem dificuldade de cicatrização. E possivelmente relacionado a uma deficiência dessas células-tronco, em que o corpo vai tentando cicatrizar, mas ele não consegue mandar um contingente celular adequado. E às vezes quem vai lá e faz isso são as células da conjuntiva. Falando, tô terminando sobre o nosso limbo, tá? Então, só para vocês terem ideia de como essa região é importante, Brunelli, né, lá de Jabuticabal, eles fizeram um estudo em retirar o limbo e avaliar cães para ver como que isso iria se organizar, tá? Então eles fizeram um trauma químico e mecânico na superfície desses olhos, falando muito sobre conjuntivalização, neovascularização em praticamente todos os animais, presença de conjuntivalização, que é o tecido da conjuntiva já proliferando sobre a córnea, presença de tecido de granulação, úlceras que às vezes demoraram um pouco mais para se organizarem e pigmentação. Fotos, sempre bonito fotos. Então, figura A, dá para a gente ver a úlcera, tem um edema de córnea ali, e ali está bem avermelhado por conta do trauma recente, né? Mas depois de 7 dias, a gente vê que isso vai dando uma organizada, mas eu continuo ali com uma bagunça. Na foto C, eu tenho já neovascularização um pouco mais organizada, mantenho aí ainda um edema corneal, mas o corpo ainda vai tentando organizar. Aos 14 dias eu tenho mais vascularização, já um início de formação de tecido de granulação, a região periférica eu vejo muita opacidade, possivelmente fibrose, e já começando com uma invasão de conjuntiva na superfície dos olhos. Figura E, muito tecido de granulação, com neovascularização. Então, você vê que tem uma dificuldade maior de alcançar a cicatrização completa. E no caso da última figura aí, dá para a gente ver realmente a conjuntiva invadindo a superfície corneal. Então, se o limbo, ele não dá conta da repressão do contingente celular da córnea, que é transparente, quem vai ajudar a fazer isso acaba sendo a conjuntiva, tá? E a título de curiosidade, esse é um animalzinho que eu atendi com. Ele já estava melhor quando eu atendi, mas ele tem histórico de complexo respiratório felino, que são algumas doencinhas que adoram atacar a superfície dos olhos.
então tanto córnea quanto conjuntiva, e você acaba tendo uma perda dessa separação, dessa transição de córnea e esclera, e aí você acaba tendo lesões em limbo, e a conjuntiva vai lá para ajudar a cicatrizar as lesões que acabam acontecendo. Essa é a Eva, eu acabei entrando em cirurgia com ela para dar uma descolada, quem sabe melhorar um pouquinho a visão dela, mas é complicado ter um prognóstico legal desses casos, porque se eu não tenho uma estrutura que vai conseguir recolocar células ali, o prognóstico não é muito legal. Mas no caso dessa mocinha ficou até que interessante, eu ainda estou acompanhando ela, tá? Mas só para mostrar para vocês o quanto que a superfície dos olhos ela é tão delicada, ela é tão conjunta, tão integrada, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço muito à faculdade pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu espero ter ajudado muito enfim, tanto o pessoal que está começando com a veterinária, quanto quem já está interessado em oftalmo. E eu fico à disposição para qualquer dúvida, questionamento, enfim, fico à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a participação da doutora Karina Camacho no terceiro CIT, em nome do Unisalesiano.